O povo clamou para eu fazer mais um vídeo sobre filas e pilhas. Então, vou atender ao pedido. Vamos lá. Ninguém pediu não, mas vou fazer isso mesmo. Vamos lá. Fila. Uma das principais características dessa estrutura, fila, é isso que está escrito aqui em vermelho. Ela é uma estrutura FIFO. O que seria isso? FIFO é uma sigla para First In, First Out. O que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro elemento que entra na fila vai ser o primeiro que vai sair. Então, por exemplo, você vai fazer sua fila aqui. Pensa numa fila de... Vou facilitar aqui. Pensa numa fila de banco, por exemplo. Então, você tem a fila. Tá o caixa aqui, bonitão. Vai te atender. Feliz. Então, como é que acontece o atendimento? Chegou a primeira pessoa. Depois chegou mais uma. Depois chegou mais uma. Né? Vamos supor que ninguém tem prioridade. Quem que vai ser o primeiro a ser atendido? Vai ser o primeiro. Essa primeira pessoa que chegou, ele vai ser atendido. Né? Então, o primeiro vai ser atendido, vai chegar aqui, vai ser atendido e vai embora. Depois que o primeiro foi atendido, vai ser chamado o segundo, vai ser atendido e vai embora. Depois o terceiro e beleza. Então, a característica da fila é essa. O primeiro que entra é o primeiro que sai. FIFO. Esse termo aqui cai muito. Isso aqui me prova que você tem que saber o que é FIFO e que ele é uma característica da fila. Basicamente isso. Tá? Então, vai sempre seguir essa rotina. O primeiro que entra na fila é o primeiro que sai. E aqui a gente vê, tem o início e tem o fim. Então ele vai entrar por uma extremidade e vai sair pela outra. Então aqui você tem o caminho que você está percorrendo. Tem um tocando guitarra aqui, mas não vai nos atrapalhar. Então você tem esse caminho. Você tem a entrada e tem a saída dessa fila. Primeiro que entra, primeiro que sai. Não tem erro. Outra coisa que vai ser cobrado é você colocar um elemento na fila, você vai chamar de enqueue. Tá? Esses termos também você tem que decorar, porque isso aqui vai cobrar desse jeito nas questões. Tá? Então, enqueue, você coloca, adicionou mais um elemento aqui na fila, tá? Enqueue. Então eu coloquei, enfileirei, né? Enfileirei um elemento. Então aqui eu enfileirei o elemento W. Aqui eu enfileirei mais um elemento T. Tá? Enfileirei o elemento X. Então, enqueue. Agora, o dequeue. Então eu vou desenfileirar esse elemento. Quando eu desenfileiro, então é como se eu pegasse esse elemento, tirasse ele daqui, tá? E o início da fila, ele vai como se fosse o segundo elemento aqui, o início vai para cá. Depois eu vou desenfileirar isso aqui. Então, sai o W, o início vem para cá, isso aqui some. Então vai seguindo assim. Essa é uma matéria pequenininha, mas ela costuma cair bastante. E ela é bem simples. Você sabe, esse pouquinho de teoria aqui você já acerta a maioria das questões. Aí é se eu treinar, porque tem algumas questões de você que ele vai te dar por exemplo, ele vai te dar uma fila e vai falar assim, ó, vou fazer a operação de enqueue. Por exemplo, aqui eu vou ter que eu vou numerar aqui só pra gente facilitar pra gente. Então, vou apagar isso aqui.
2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai fazer assim: inquiry ou inquiry esse um aqui. Depois aí inquiry não, the query, né? Inquiry adicionou aqui, igual inquiry adiciona aqui mais um J. Aí você vai e adiciona the query e tal, ele vai te dando uma ordem aqui, ó, de enfileiramento e desenfileiramento, e no final ele vai perguntar como que a fila ficou depois desse tanto de operação aqui. Ele vai te dar algumas operações aqui, ele vai te perguntar como que a fila ficou no final, tá? O deck é uma alternativa à fila, uma fila que é feita de um jeito diferente. Você lembra que eu falei que a fila só vai entrar elementos por um lado e por uma extremidade e vai sair pela outra extremidade, né? O deck vai poder entrar elementos nas duas extremidades e vai poder ser retirado elementos das duas extremidades, tá? Então é só uma variação da fila. Isso aqui cai mais em teoria, não costuma cair tanto em exercícios práticos. Vamos fazer mais isso aqui, mas não, né? Hoje é o primeiro. A estrutura de dados fila também é conhecida como um acrônimo que usa as iniciais das palavras em inglês. Refletindo o funcionamento dessa estrutura de dados, esse acrônimo então é só você lembrar, a fila é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, first in, first out. Letra B. Isso aqui cai demais. Simples. Próxima questão. Isso aqui tem um texto aqui que tá só enchendo a linguiça. Tá? Você vai perder um tempão lendo aqui, mas você tem que ler, né? Para no final ele falar assim: utilizando a estrutura de dados fila, que irá atender tais exigências da injeção de linguiça que ele falou, assinale a alternativa correta. O que ele quer? Ele quer as características aqui da estrutura de dados fila. Desempilhar. Tá, é empilhar e desempilhar, mas empilhar é push e desempilhar é pop? Não. Isso aqui é a nomenclatura de pilha, que nós vamos ver mais pra frente. Empilhar em query, desempilhar de query. Então, vai fora. B. Possui estrutura similar à pilha por uma implementação de conceito LIFO. Isso aqui a gente vai ver em fila, em pilha, mas a gente sabe que é FIFO. Então, errou. A única forma possível no início e removendo no final. Tá? Então você insere um elemento no início e remove no final. Será que é isso? Vamos para a próxima. A variação que proporciona a inserção e remoção de elementos tanto no início quanto no final denomina-se deck. Falamos sobre isso também. Vamos pular para a próxima. A variação que permite o último elemento se conectar com o primeiro elemento no formato contínuo denomina-se queuing. Não. Tá. Aqui não, aqui a gente sabe, né? Eu falei. O deck. E aqui, ó. Ele fala, a única forma possível de manipular é inserindo o elemento no início
ir removendo no final. A gente vê aqui que é o contrário, né? Aqui, ó. Você vai remover aqui no final e você vai inserir aqui no final e vai remover aqui no início. Então, sempre o primeiro que entra é o primeiro a sair. Então, ele entrou aqui, e ele vai ser o primeiro a sair. Então, vai remover aqui do início. E vai inserindo aqui no final. Então, é o contrário. Aqui, como a gente falou, a variação proporciona inserção ou remoção de elementos tanto no início quanto no final é o deck, também conhecido como fila duplamente encadeada. Clássica esse termo também. Fique atento, irmão, fique atento. Quando uma pessoa lhe oferece o caminho mais curto, fique atento. Vamos lá. A pilha agora. A pilha já é uma característica diferente, tá? O que a gente tem de principal característica? Como eu falei, ela é LIFO. O que significa isso? Last in, first out. Então, ou seja, o último elemento a entrar vai ser o primeiro a sair. Ok? Então, se no exemplo de fila a gente colocou como exemplo uma fila de banco, aqui vamos colocar uma pilha de alguma coisa. Pilha, não uma pilha elétrica, uma pilha de tralha, uma pilha de prato, por exemplo. Então você vai ter um prato. Você sujou o prato, colocou na pilha. Sujou mais um, colocou na pilha. Sujou mais um, colocou na pilha, né? Os pratos ficaram maravilhosos. Qual que vai ser o primeiro prato que você vai tirar? Vai ser igual a fila? O primeiro aqui que entrou vai ser o primeiro a sair? Só se você não tiver nada para fazer, né? O trabalhão que vai dar para você tirar esse prato lá de baixo. Não, você vai tirar o último que foi colocado primeiro. Então você tira o último. Então, tira o último. Depois você vai tirar o penúltimo, né? E depois o último prato a sair vai ser o primeiro a entrar. Então, last in, último a entrar, primeiro a sair. E o contrário também, né? O último a sair foi o primeiro que entrou, como a gente viu aqui no exemplo. Então, a pilha tem uma característica que ela só tem uma extremidade de saída e de entrada. Tá? Não é igual a fila que sai de um lado, entra do outro. Não, a pilha vai sair e vai entrar pela mesma extremidade, que é onde que vai estar essa extremidade de baixo aqui. Considerar que ela é fechada, e aqui vai entrar e vai sair. O último a entrar vai ficar no topo. Por exemplo, aqui eu coloco mais um elemento aqui, tá? Coloquei um Y aqui. Esse topo aqui que estava aqui, ele vai ser transportado para cima. Adicionei mais um. Tá? Então, esse conceito aqui de topo, top e tal, costuma cair também. Mais. Então, aqui, ó, como a gente viu lá, que a pilha, as operações feitas nelas são o push e o pop, as operações de inserção e de remoção. O push, quando você faz um push numa pilha, você está inserindo um novo elemento, igual que eu coloquei um Y, eu fiz push, push Y, eu adicionei esse Y aqui. Aí depois eu faço mais um aqui, push Z, eu venho aqui, Z. E o pop é o contrário. Pop
Z. Lembrando que eu só posso remover um elemento que tiver no topo. Pop Z. Venho aqui, mandei o Z embora. Pop Y. Removi aqui. Agora, eu posso fazer um pop, por exemplo, aqui no K? Não. Para eu remover o K, primeiro eu vou ter que remover o X, depois eu vou ter que remover o U, depois eu vou ter que remover o T. Aí sim, eu vou poder remover o meu K. Uma outra operação é o top, ou o check. O que isso faz? Você simplesmente vai dar uma espiadinha, como diria o Bial, no topo da lista. Então, eu dou um top aqui na minha lista. E eu vou. E ele vai me dizer qual o elemento que está no topo. Então, dou um top aqui. Um top na minha lista. Na minha lista genérica aqui. Então, dou um top. Ele vai falar, não, o último elemento. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o X, que é o último elemento. Ele removeu o X? Não. Ele fez alguma coisa com o X? Não. Se eu, agora, por exemplo, eu dou um pop na minha pilha. Dou um pop, o que vai acontecer? Vai sumir o X. Depois desse pop que eu dei, eu dou outro top. O que ele vai me retornar? Vai me retornar U. Tá? Só fazendo uma correção aqui. Eu estava colocando aqui pop Y, pop U, pop Z. Aqui você não precisa colocar o que você vai tirar da lista, porque você não tem essa opção de escolher. Quando você dá o pop, você vai tirar o último elemento. Não interessa você falar, não, eu vou pop, por exemplo, aqui tá o X aqui. Aí eu vou falar, eu preciso colocar pop X? Não faz tanto sentido isso, porque o pop ele já vai tirar o último elemento. Se o X não for o último elemento, não importa, ele vai tirar o último elemento. Agora, na hora de fazer o push, sim, que aí você vai ter que falar qual dado que você vai inserir na lista. Então, push K aqui. Beleza, inserir o K. Mas no pop você não precisa colocar o parâmetro que você vai retirar da lista, porque você não tem escolha de qual é esse parâmetro. Ok? Então vamos fazer duas questõezinhas aqui. Falei que esse vídeo ia ficar rápido, mas já está ficando longo, né? Em uma estrutura de dados do tipo PIDIA, qual das afirmações abaixo corresponde à disciplina de acesso padrão aos elementos de dados nela armazenadas? Então vamos lá. Pilha. Então, qual dessas alternativas fala de características da pilha? O elemento inserido há mais tempo dentre aqueles presentes na estrutura de dados é sempre o próximo a ser removido. O elemento há mais tempo é o próximo a ser removido. Não. Isso aqui a gente sabe que é da fila. Mas ele quer da pilha. Então, tá errado. A inserção e remoção de elementos pode se dar de qualquer posição. Em qualquer posição. Não. Como eu falei, você só pode inserir ou remover elementos do topo da minha pilha. O último elemento inserido é sempre o próximo a ser removido. Faz sentido, né? O último elemento, lembrando do LIFO,
Last in, first out. O último a ser inserido é o primeiro a ser removido. Ok. Letra D. Elementos são sempre inseridos na primeira posição da estrutura de dados. E a operação de remoção é sempre retira um elemento na última posição. Não. É o mesmo, praticamente o mesmo erro aqui da letra A, né? Então, tá errado. Letra C, LIFO. Perfeito. As operações push, inserir no topo. Lembrando que esses termos aqui, ó, você tem que ter, se você não sabe o que é push, você erra a questão de bobeira. Você confunde com por exemplo, aqui, ó, as operações push, inserir no topo, pop, retirar do topo, e top, observar o topo, são utilizadas em estruturas do tipo. Aí, só de você saber o conceito, cai muito isso. Então, fila. Lembrando que fila, se fosse fila, seria enqueue, enfileirar, e dequeue, desenfileirar. Ok? Esses outros aqui a gente vai ver nas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha aqui sobre árvore binária, que é bacana também. Então, acabou. Se muita gente pedir, eu volto. Se ninguém pedir, eu volto também. Valeu. Falou.